Olá, um excelente final de semana para você. É muito bom ter a sua companhia. A gente começa agora mais uma edição do Agro Record. A técnica de cultivar plantas sem solo usando uma mistura de água com produtos e outros nutrientes é conhecida como hidroponia. Você vai conhecer agora as vantagens desse modelo de agricultura, que tem sido cada vez mais comum. Nessa época de chuva tem muito produtor rural sofrendo aí por causa do grande volume de água. Mas tem um setor que acaba passando por esse momento com uma maior facilidade. É a hidroponia. A gente está aqui nesse lugar que é uma estufa com agrião, tem coentro, tem rúcula, tem alface e tem o Denis Lopes, agrônomo, que vai explicar um pouco melhor para a gente como é que funciona esse momento para vocês. Vocês acabam passando com uma facilidade maior aí, não é, Denis? Para nós é um momento mais propício, né? Para nós é perfeito, que a demanda, o produto que é ofertado no mercado acaba diminuindo e a gente entra com o nosso produto sem quase nenhuma concorrência e, é claro, com grande qualidade. Então, para nós é perfeito esse momento. A gente tem aqui na frente, bem pequenininha, é o agrião que está aqui com a gente, que ele deve estar há quantos dias aqui? O transplante para essa mesa aconteceu, acho que em torno de 2 a 3 dias. E acabou de sair das nossas bandejas no nosso setor de mudas lá embaixo. Então, no total, deve estar com uns 10, 11 dias aqui. E aqui ele vai ficar mais quanto tempo até chegar a hora da colheita? Aí vai depender da quantidade de luz que a gente vai receber, né? A gente pode ter uma perspectiva, pode demorar de 14, 15 dias a mais do que já está aqui com 3, né? Vai para 18 dias. Ou a gente pode chegar a 21 dias ou 22 dias, depende da quantidade de nuvens que tiver no céu, por causa dessa época de chuva. A diferença aí do cultivo tradicional do solo, qual seria nesse caso? Nesse caso aqui é porque são plantas mais delicadas e como a gente está totalmente fechado, a gente corre o risco menor de perder elas por causa de impacto mecânico da chuva, né? E o encharcamento do solo. Eu queria que você explicasse como é que funciona toda essa estrutura. A gente vê aqui que é tudo muito bem organizado, tem que ser muito bem coordenado também para não afetar o crescimento da planta. Sim, aqui a gente fornece a água com a solução nutritiva, que no caso são os adubos de alta dissolução, e a gente fornece eles em regas de 15 minutos. Funciona operando, irrigando durante 15, o intervalo de 15 minutos. O quanto de água é gasto aqui? Acaba sendo maior, um volume maior de água do que no cultivo tradicional? Não, muito menor, acaba até sendo 10 vezes menor do que o cultivo convencional. Porque como é um sistema fechado, ele fica recirculando por dentro desses canos que são impermeáveis. Então ele não perde, né? Só pelos processos metabólicos da planta. E agora a gente está aqui em outra área, essa é telada, é uma área maior, 2.500 metros quadrados, só para alface. Qual a diferença, Denis, dessa área para aquela área de estufa que a gente estava? É porque aqui a gente trata de um telado, então ele é um pouco mais aberto, é o que para alguns assim, vulgarmente conhece como sombrite, só que a coloração aqui é vermelha e acaba sendo chamado de cromatinete. Aqui tem uma circulação de ar maior e acaba também entrando um pouco de água, mas não com o mesmo choque mecânico da chuva. Então a gente acaba criando áreas produtivas hidropônicas mais baratas no começo, no inicial. Agora a gente está numa época de chuva, muita chuva, e a gente vê uma alface tão bonita como essa aqui, muita alface. É a diferença desse cultivo? Sim, por causa que aqui a gente consegue proteger ela tanto da chuva e manter ela com todos os nutrientes que ela necessita. A gente não perde os nutrientes e os adubos com as chuvas fortes que acabam carreando eles, levando eles embora. Eu, como cliente, consumidora, num supermercado, o que vai fazer o cliente ir para uma alface hidropônica do que uma outra alface, por exemplo, de um cultivo diferente? Nessa época do ano você pode ir no supermercado que só vai ter hidropônica lá. Sobre chuva forte, dificilmente você vai encontrar outro tipo de alface. Os alfaces hidropônicos, por ser um produto que já tem um valor agregado maior, por estar sendo trabalhado aqui, nós temos que manter esse padrão até o fim. Então, o hidropônico ele vai embalado, aqui leva a nossa marca, tem todos os registros, rastreio, código de barra, tudo bonitinho. Chega embalado para você lá numa prateleira, limpo, porque não tem um contato com o solo, então você não tem toda aquela preocupação de lavar tanto eles, entendeu? A gente acaba não usando defensivos agrícolas aqui, até em pesquisa a hidroponia gasta muito menos, então não tem esse risco. E o produto hidropônico acaba durando mais na geladeira por causa que
por acompanhar as raízes, a planta tem uns mecanismos de proteção que faz com que ela dure mais na sua geladeira. Então, se você for adquirir um produto hidropônico, recomendo que não corte a raiz e mantenha ele assim na geladeira. Por falar em hidroponia, quando a gente pensa nisso, a gente imagina que o cultivo seja só de folhas, né? Mas não é não, viu? Um estudo inédito da Embrapa, em parceria com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, reduziu de 30 para 18 dias, em média, o tempo de produção de mudas de banana, mostrando aí que essa técnica que a gente acabou de ver cultiva plantas sem o uso do solo. A hidroponia, na fase de aclimatização do processo, conseguiu subir de 12 para 20 o número de ciclos de produção no ano, um aumento de aproximadamente 65% na quantidade de mudas. Dois fatores contribuíram para o aumento da produtividade: a redução do tempo que a muda leva para atingir o ponto de colheita e a redução das perdas. A mortalidade das plantas ficou em torno de 4% com a nova técnica, enquanto no sistema convencional é de 18%. Bom, essas novidades, né? Melhoram o nosso mercado, né? Falando em mercado, bora agora para a nossa cotação dessa semana, saber o preço do milho. Preço médio semanal, saca de 60 quilos, Jataí, R$ 43,50. Cristalina, R$ 43,25. A variação da semana aqui é negativa em 0,43%. Ainda de olho no mercado, boi gordo, preço médio semanal @ vista, em Mineiros, R$ 175,50. Em Porangatu, R$ 175,00. A variação da semana é negativa em 2,13%. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Além de capacitar os produtores rurais, o Senar Goiás também tem a missão de levar orientação sobre os temas que podem trazer consequências para o agro. Diante disso, nós podemos destacar os programas Campo em Ordem e Campo Saúde. E com esse gancho, nós vamos falar sobre o coronavírus hoje. Recebemos aqui o senhor Pedro Arantes, ele é analista técnico do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, o IFAG. Seu Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso Agro Record. A gente vai começar falando aqui sobre o Senar, que foca muito na prevenção. E de que forma que a gente faz isso, realizando através do Campo em Ordem, do Campo Saúde? Como é que funciona isso? Sim, são dois programas muito importantes que têm o sentido de levar suporte para o produtor, para melhorar suas condições de vida, melhorar a sua gestão. Então, o Campo em Ordem está mais focado nessa parte de gestão, parte jurídica, para dar esse suporte à gestão produtor. E também aborda uma parte de saúde. Mas tem um outro especificamente, que é o Campo Saúde. Esse sim, tanto vai lá na região levar suporte para o produtor, levar uma série de profissionais para dar assistência ao produtor, como também a gente tem o objetivo também de levar informações para o produtor de coisa que está acontecendo no dia a dia, que às vezes a informação não chega muito correta para o produtor e ele fica muito apreensivo. Sim. Como é o caso agora do coronavírus, né? Sim, ele está muito em evidência, né? Sim, está muito em evidência. Já trouxe algum impacto para o homem do campo? Vai trazer? Como é que está isso? Não, por enquanto ainda não, porque ainda está muito no início, então está afetando mais as regiões lá da China diretamente, alguns outros países. Mas se alongar muito, vamos dizer aí, alongar 3, 4 meses ou mais do que isso, com certeza. No momento está afetando mais aqueles mercados assim que sofrem de imediato, como é o caso aí do turismo, as viagens para a China, o mercado financeiro, que esse reflete de imediato qualquer fator político, qualquer fator que ocorre no mundo. Mas o nosso setor ainda, por enquanto, está ainda correndo normalmente, as exportações para a China, as negociações, mas fica uma preocupação lá para frente. Certo. Esse produtor que quiser solicitar, por exemplo, orientações, palestras, né, lá do Sistema FAEG, do Senar, como é que ele faz, senhor Pedro? É só procurar o Sindicato Rural. Através do Sindicato Rural, que o Sindicato Rural é a nossa extensão de base, lá procurando diretamente, a gente pode obter tantas informações, solicitar. Eu queria ressaltar um pouquinho mais com relação a essa possível consequência, porque a China hoje é o nosso grande mercado, principalmente mercado de grãos e uma boa parte de carne. Então, cerca de 70% da nossa soja vai para a China. Então, qualquer reflexo lá começa a afetar. E é o terceiro maior importador também na parte de carne. Então, por isso fica essa preocupação. Mas o produtor, qualquer coisa, procura o Sindicato Rural, que é possível ele obter as informações e solicitar esses cursos, essas visitas. Ok, seu Pedro, muito obrigada pela participação do senhor. Foi muito bom o senhor ter vindo aqui para esclarecer isso, porque é uma preocupação que hoje o produtor rural já tem. Obrigada, viu? Obrigado, nós que agradecemos. Esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade.
Já chega a mais de 94% o índice de propriedades rurais com bovinos e bubalinos que cadastraram as coordenadas geográficas na agrodefesa. Essa é uma das ações do Plano Estratégico do Programa Nacional de Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa para a retirada da vacina contra a doença a partir de 2021. O índice de propriedades rurais com rebanhos bovino e bubalino que cadastraram as coordenadas geográficas no Sistema de Defesa da Agropecuária de Goiás, da Agrodefesa, saltou de 48% para 94% nos últimos meses de 2019. A medida, determinada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é obrigatória e faz parte das ações do Plano Estratégico do Programa Nacional de Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa para a retirada da vacina contra a doença a partir de 2021. Os dados foram divulgados pela Agrodefesa e estão no relatório final da segunda etapa da campanha de vacinação contra a aftosa, realizada em novembro e já encaminhado ao Ministério da Agricultura. A obrigatoriedade de informar as coordenadas geográficas foi divulgada pela Agrodefesa mais de um mês antes do início da vacinação de novembro, alertando aos pecuaristas para a necessidade de cadastrar as informações de geolocalização. Sem elas, não seria possível registrar a declaração de vacinação, que também é obrigatória. A partir disso, o índice de propriedades com registro de informações de coordenadas geográficas aumentou bastante. E ainda hoje você vai ver um problema antigo que com a chuva piorou bastante, são os buracos nas rodovias. Com eles vem o prejuízo e aumento do preço do frete. E já no próximo bloco, a maioria dos defensivos agrícolas registrados em 2019 são produtos genéricos. Te conto quais são eles daqui a pouco no Agro Record. Me espera aí. Já estamos de volta com o nosso Agro Record, mostrando para você tudo o que está acontecendo no campo, tudo o que está ligado ao campo e todos os temas do momento para a gente atualizar você. Agora, atualizar também para o mercado de trabalho é extremamente importante. Os cursos dessa semana, oportunidade para você que gosta de apicultura avançada, curso do Senar em Jaraguá, de 3 até o dia 5 de fevereiro. As inscrições estão abertas, tem mais informações lá no Sindicato Rural de Jaraguá. Tem mais curso ainda. Pessoal da região de Trindade, cultivo orgânico de plantas medicinais. Do dia 3 também até o dia 5 de fevereiro, inscrições abertas para você. Só procurar o Sindicato Rural de Trindade. Mas tem mais curso em Itaberaí, avicultura de corte tecnificada, do dia 3 até o dia 6 de fevereiro. Inscrições abertas, mais informações aí no Sindicato Rural de Itaberaí. Mas tem mais curso em Campo Norte de biojoias, do dia 4 até o dia 7. Tem inscrições abertas para você, informações lá no Sindicato Rural de Campo Norte. Mais curso, Corumbaíba, construção de cerca elétrica, do dia 5 e 6, né? Inscrições abertas, tem mais informações do Sindicato Rural de Corumbaíba e tem outros cursos para você lá no site, é só entrar, sistemafaeg.com.br/Senar. Gente, no ano passado, 94% dos defensivos agrícolas registrados foram produtos genéricos, 40 são produtos biológicos. O objetivo é aumentar a concorrência e reduzir os custos de produção. Foram registrados 36 defensivos agrícolas genéricos, aqueles com base em ingredientes ativos que já estavam presentes em outros produtos existentes no mercado. O objetivo da aprovação de produtos genéricos é aumentar a concorrência no mercado e diminuir o preço dos defensivos, o que faz cair o custo de produção. Entre os defensivos que tiveram um registro publicado, 4 são produtos biológicos ou orgânicos, que podem ser usados tanto na agricultura orgânica quanto na tradicional. Com isso, chega a 40 o número de produtos biológicos e orgânicos registrados em 2019. Pela legislação brasileira, depois que uma patente expira, outras empresas podem registrar novos produtos à base de uma determinada substância. Os produtos equivalentes são similares a produtos de referência que já foram registrados no passado, de uso seguro e comprovado.
Os genéricos têm uma política importante para diminuir o domínio de mercado de determinados ingredientes ativos, uma dinâmica que beneficia a livre concorrência e a competitividade da agricultura nacional. Nos últimos anos, várias medidas foram adotadas para que a fila de registros de defensivos ande mais rápido no Brasil. Tanto no Ministério da Agricultura como no IBAMA e na Anvisa, os setores responsáveis pela análise de registros de defensivos foram reorganizados, o que aumentou a produtividade e o registro de produtos menos tóxicos. O objetivo, além da liberação de produtos genéricos, é aprovar novas moléculas, menos tóxicas e mais ambientalmente corretas, e assim substituir os produtos antigos. Pela lei, nenhum produto novo pode ser registrado com toxicidade maior do que os já existentes no mercado. Entre os produtos novos aprovados em 2019 está um defensivo agrícola biológico à base de vespa, que pode ser usado na agricultura brasileira para combater o percevejo marrom, uma importante praga da cultura de soja. Outro registro novo foi o herbicida fluorpirauxifenbenzil, que pode ser utilizado para o controle de plantas daninhas na cultura do arroz. O ingrediente ativo ganhou o prêmio de Química Verde em 2018. Gente, quanto é importante, né? Nessa hora que a gente vê matérias assim, a gente vê a importância das pesquisas e da tecnologia no campo, né? E do produtor procurar ficar bem informado. Agora eu quero falar para você da Soma Fértil, que está no mercado há mais de 50 anos, muita experiência. A Soma Fértil tem tudo que o produtor rural precisa para a sua lavoura. Na Soma Fértil você tem assistência técnica com mecânicos treinados na fábrica, equipamentos de última geração para realizar diagnósticos eletroeletrônicos, linha completa de ferramentas especiais, estoque de peças e lubrificantes genuínos, discos e mancais de grade e também é distribuidor autorizado da linha de motores MWM. Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson, atuando em 140 municípios do estado de Goiás. Faça uma visita ou ligue no telefone que aparece aí na sua tela. Tem lojas em Goiânia, Goiatuba, Rio Verde e Itaberaí. Soma Fértil, quem é do campo, conhece. E ainda hoje, os buracos nas rodovias e o aumento do frete para os produtores. E já no próximo bloco, pesquisadores revelam aumento na temperatura em Goiás e alertam produtores. É já já. Obrigada pela sua companhia, já voltamos com o Agro Record. Você vai ver agora que pesquisadores da Embrapa revelam que nas últimas 4 décadas a temperatura em Goiás teve um aumento de até 1,5%. Parece pouco, né? Mas não é. O clima quente prejudica bastante o produtor rural. O repórter Douglas Fernandes foi até Santo Antônio de Goiás e vai mostrar pra gente. As mudanças climáticas com temporais que devastam lavouras são uma das consequências do aumento da temperatura. Além disso, uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa mostra que em 40 anos o excesso de calor, que só vem aumentando, hoje em torno de 1,5% nesse período, atinge diretamente a agricultura. Um exemplo aqui, claro, por exemplo, o feijão aqui está na fase de florescimento. O aumento da temperatura, o que ele faz? Ele faz com que essa vagem caia e não que essa flor caia e não forme vagem, como vocês podem ver aqui, certo? Então isso impacta na produtividade, ou seja, se você não tem vagem, você não tem grão. O grande problema que a gente tem é a noite, né? A temperatura, a gente observou que a temperatura noturna ela vem aumentando ao longo dos anos. Isso faz com que a planta à noite ela respire mais, ou seja, ela gaste mais energia para ela sobreviver e não para produzir, né? Isso faz com que o tamanho dela diminui, além do impacto no ciclo dela também, que vai diminuindo, aí menos carboidrato. Alexandre Bryan é um dos responsáveis pela pesquisa. A ideia é tentar entender o que acontece com o clima em Goiás. Assim é possível desenvolver programas de melhoramento de cultivares que consigam se adaptar e suportar essa nova realidade. Os resultados da pesquisa servem também para orientar os pesquisadores da Embrapa. Aqui, por exemplo, nós temos uma plantação de feijão, de cultivares que foram modificadas para poder suportar essas temperaturas elevadas. Mas vai chegar um ponto que até os próprios pesquisadores
não terão muito o que fazer, né? Isso, porque para a gente desenvolver, para o programa de melhoramento desenvolver uma cultivar, leva em torno de 10 a 12 anos. Se essas mudanças na temperatura forem mais rápidas que esse processo, basicamente nós não teremos mais como produzir plantas adaptadas a essa nova situação. Então é fundamental que todos nós contribuamos para minimizar esse problema, como não desmatando, preservando os rios, tendo uma produção sustentável, valorizando a junção da agricultura com o meio ambiente, ou seja, de forma sustentável, a gente consegue produzir muito, minimizando os efeitos das mudanças climáticas. Para um bom desenvolvimento de uma plantação de feijão, por exemplo, a temperatura ideal seria entre 27 e 28 graus. Mas em algumas regiões ela chega a ultrapassar os 32 graus, prejudicando a colheita. A região geográfica também influencia. No oeste goiano, as temperaturas extremas variam de 33 a 35 graus. Já no leste, foram registradas as menores temperaturas. A gente sabe que o lado oeste, eles são as altitudes mais baixas, chega até quase em torno de 100 metros, né, perto do nível de rio. Então, ali você tem uma menor amplitude, ou seja, você tem temperaturas altas durante o dia e a noite. Já o leste, que é a região de Cristalina, de Brasília, a gente tem um planalto, são regiões mais altas, que chegam a mais de 1000 metros de altura, onde você tem uma alta amplitude, ou seja, a diferença durante o dia você tem calor e à noite esfria bem, né? Que é muito mais, essa região leste é muito mais favorável ao desenvolvimento das culturas. A Embrapa realiza esse monitoramento desde a década de 80 e utiliza estações meteorológicas como esta. São 75 equipamentos espalhados por todas as regiões do estado e é daqui que vocês vão obter informações para esse estudo, né? Sim, basicamente a gente usa duas redes de estações meteorológicas, uma do SEMAR, que é estadual, e uma do ENIMET, que é federal. Basicamente, esse aqui é um exemplo de estação meteorológica, tem o Datalogger aqui, que armazena todas as informações climáticas. Aqui são medidas a temperatura máxima, mínima e umidade, enviados para cá. Ali, radiação solar, e lá em cima, a velocidade do vento. Essas informações de hora em hora são enviadas a um computador que fica no escritório central da SEMAR. Nós temos o pluviômetro também. Além disso, tem o pluviômetro que armazena a precipitação, ou seja, a chuva, quantidade de chuva por hora. E com esses dados nas mãos, o produtor também vai ter acesso a essas informações e pode, inclusive, auxiliá-lo na data certa do plantio, por exemplo? Sim, os agricultores eles têm acesso a esses dados em tempo real, basicamente dos últimos 3 meses até hoje, né? Nós aqui da Embrapa temos acesso aos dados históricos, desde o início que começou as medições, né? De 80 para cá, a temperatura subiu muito? Sim, o que a gente constatou é que teve todas as estações que nós utilizamos mostraram uma tendência de aumento na temperatura. Esse aumento ele é basicamente visualizado na temperatura mínima, ou seja, a temperatura noturna que tem aumentado mais. Quando a gente fala em relação ao aumento de temperatura, nós estamos falando de 0,5 até 1,5 grau. Parece pouco, mas não é. Né? Sim, esse valor, porque é um valor, parece pouco porque é um valor médio, mas esse valor ele é extremamente alto. Quer dizer, esse tipo de mudança ele vai afetar a nossa agricultura no futuro, ou seja, ou já está afetando, né? Isso impacta onde? Impacta no ciclo da cultura, ou seja, o ciclo vai diminuir, a cultura vai ter menos tempo para absorver carboidratos para produzir grão, ou seja, a gente vai ter mais abortamento de flores. Né? Ou seja, vai diminuir, isso vai impactar na produtividade do estado de Goiás. E hoje o dia está especial aqui na Record TV Goiás. Fique com a gente, fique de olho na nossa programação. Bom dia para você aí nesse domingão. É dia de curtir com toda a família tudo que a gente preparou para você. Dá só uma olhadinha. O Rodrigo Faro vem com a Hora do Faro, com quadros variados para animar toda a sua família. Você vai subir no palco e cantar com o seu maior ídolo. É Lacroix que fala, né?
um sonho estar com o Tony Salles. Hora do Faro. E após a Hora do Faro, tem o Domingo Espetacular. Fatos que marcaram a semana e quadros que trazem o melhor conteúdo para você. Uma selfie falsa virou caso de polícia. Um homem foi preso suspeito de assassinato. Ele teria jogado a namorada de uma cachoeira. Polêmica. Por que milhares de mulheres decidiram retirar os implantes de silicone? A gente conta os detalhes. E aí, Brad Pitt e Jennifer Aniston estão juntos de novo. Será que reatar com o ex dá mesmo certo? Nossa equipe vai contar histórias de brasileiros que passaram anos separados e casaram mais uma vez com festa e tudo. É o que você vê neste Domingo Espetacular, logo depois do Faro. Até lá! Logo em seguida, você confere o Câmera Record. Temas atuais tratados com toda a credibilidade que só a Record TV tem. Na era da informação, o conhecimento faz a diferença. Diferentes experiências surgem para se buscar o inexplorado e encontrar respostas para muitas das nossas perguntas. Câmera Record. Então é isso aí, gente. Ó, bom domingo pra você. Fique sempre com a gente, sempre de olho na programação da Record TV Goiás. A chuvarada dos últimos dias já afetou os preços nas feiras de Goiânia. O tomate é o vilão da vez. O aumento da caixa de tomate vendido na Ceasa chega a 200%. Na atacadista que vende tomates, o trabalho de seleção está pesado, porque tem muito produto estragado por causa da chuva. Muita praga, difícil controle, né? E o preço muitas vezes chega a subir. Para produzir uma caixa de tomate, o produtor rural gasta cerca de R$25. No começo de janeiro, ele estava vendendo a caixa por cerca de R$30, ou seja, não tinha praticamente nada de lucro. Cerca de 20 dias depois, o preço do tomate triplicou, ou seja, uma caixa desse tipo aqui, ó, do tomate de primeira, está sendo vendida a R$90. Um aumento de 200%. Isso na Ceasa. Para o consumidor, o quilo vai sair, se tiver muito barato, no mínimo R$5. Mas o que se tem visto por aí já é R$8, R$9. Na produção convencional, usa-se os defensivos agrícolas, o agrotóxico, o adubo e tudo isso. E nesse período, o período da chuva, às vezes a planta fica desguarnecida, porque quando chove, esse produto que foi batido, ele é retirado. A praga é pequena, mas faz um estrago grande nos frutos. O gerente da Ceasa explica que se não tiver uma estiagem e a oferta cair muito em Goiás, os atacadistas buscam em outro estado. Aí o preço equilibra. Força a queda do produto, porque aumenta a oferta, né? Além do tomate, o quiabo também está na disputa de quem custa mais caro. De R$20, a caixa subiu para R$40. A vagem de R$50 para R$100. Se não levar em consideração que essa é a época que se tem muito trabalho na plantação, está no tempo do produtor colher um lucro melhor. Ele merece também, né? Ele que está lá de sol a sol, chuva a chuva. É verdade, viu? E os produtores rurais estão muito preocupados com a situação das rodovias do nosso estado. Até o final desse mês, a produção agrícola vai aumentar por causa da colheita da safra. Diante de tantos buracos, além das perdas durante o transporte, o frete pode aumentar também. Nós convidamos o Leonardo Machado, ele é analista técnico do IFAG, que fez um estudo mostrando qual é a real situação das rodovias goianas, para bater um papo aqui com a gente. Leonardo, esse estudo foi feito agora em setembro, né? De lá para cá piorou muito. Qual que é o trecho que a gente vê que precisa de atenção imediata, assim, que o pessoal tem que ter mais cuidado, que esses buracos trazem um pouco mais de impacto na hora do escoamento da produção? Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Pois é, o momento de colheita agora, o produtor começou a colocar essas colheitadeiras para colher a sua safra, e aí ele vem em encontro de estradas em situações bastante complicadas. O que chama mais atenção, o que mais nos preocupa, é a região sudoeste do estado, o extremo sudoeste, onde que a safra ela é maior, onde que você tem um grande volume de grãos sendo colhidos. Então é nesse momento que a gente preocupa, é nesse momento que a gente chama atenção para a melhoria das estradas, para a necessidade, para que o produtor não perca a sua receita com fretes altos, né, onde que você começa a ter o problema para o produtor.
Certo, a gente tem um produtor que fica preocupado com as pragas da lavoura dele, que nessa época aumentam muito. A gente viu aqui o caso do tomate, não tem como fazer esse controle por causa das chuvas. Além disso, ele tem desgaste de peça de veículos que buscam, muitos veículos até não buscam, preço do frete. O produtor é uma indústria a céu aberto e as preocupações são inúmeras, né? Perfeito. No caso das commodities agrícolas, né, soja, o milho, o produtor ele é um tomador de preço. Ele não põe preço no seu produto. O preço é formado nos portos e, para chegar ao preço na produção dele, ao desconto de frete. Em situações como essa, em buracos, como nós estamos vendo aqui, o frete aumenta. Sim. Consequentemente, reduz o seu preço que ele vai receber pela soja, pelo milho. Certo. E, consequentemente, reduz a sua rentabilidade. Por isso que é um problema que preocupa bastante a federação, preocupa bastante nossos produtores. Certo. Leonardo, vamos dar uma olhada agora aqui nas nossas rodovias. A gente fez uma cartela aqui, ó, um relatório da situação atual das rodovias estaduais aqui em Goiás. A GO 64, Jataí, Serranópolis, né, os produtores conhecem bem aí, estado crítico, buracos na pista e trechos sem pavimentação. Tapa-buracos com terra feito pelos moradores. É bem crítico, né? Já a GO 341, Mineiros, divisa com Mato Grosso do Sul, a gente até estava conversando aqui, sem condições de tráfego, né? E a GO 210 de Porteirão, que tem muitos buracos. Mas tem mais ainda, né? A gente sempre recebe aqui as informações, os produtores mandam pra gente. A GO 319, que liga Quirinópolis a Castelândia, rodovia não pavimentada, usada para escoamento agrícola. A GO 435, Cocalzinho de Goiás, Padre Bernardo, além de buracos, necessita de continuidade nas obras de sinalização. A GO 306, Chapadão do Céu, Mineiros, rodovia em obras e inacabada. São regiões que a gente tem uma produção de grãos gigantesca, e o nosso produtor fica refém dessa falta de infraestrutura para ele, né? Perfeito. Você viu que desses que foram elencados aqui, das 6, 5 é no extremo sudoeste do estado, na região ali de Jataí, Chapadão, a região de Mineiros, que é uma região onde tem uma produção muito grande e necessita muito de escoamento da safra, porque o grande centro exportador está ali em Rio Verde, então há um transporte intenso da safra, além da cana-de-açúcar, que também está presente nessas regiões. Certo. Então, são trechos que necessitam urgentemente de um reparo para que o produtor não tenha perdas com a sua colheita. Vamos acompanhar junto aqui, ó, mais trechos, né, que o pessoal tem dificuldade de trafegar, de escoar a produção. Aqui, ó, a GO 330, Orizona Pires do Rio, muitos buracos e depressões na pista. Agora, a gente lembra também que, além de ficar caro para o produtor rural, ficar difícil para ele, tem essa questão do frete e também tem a questão de acidentes de trânsito, né? Olha só o caminhão passando aqui, ó. Como é que passa, como é que trafega? Em muitos desses locais, a pista é simples, né? A gente tem sempre noticiado aqui na Record mesmo, o caminhoneiro, o motorista que acaba perdendo a vida nessas estradas, né? Terrível. Existe também o que a gente chama quebra técnica, né? Ou seja, quanto grão pode ser desperdiçado num transporte desse? De cair realmente do caminhão. Quem nunca andou na estrada e viu, passou por aquele caminhão que pingava soja, né? Uhum. Com a situação de buracos, isso piora. Aumenta a quebra técnica, aumenta a quantidade que sai da fazenda, as perdas que saem da fazenda até chegar nos armazéns. Agora eu vou tocar num ponto bem importante, você que acompanha a gente, imagina que a gente está falando só para o produtor rural, mas não é não. Quando a gente fala agora, vamos falar do frete, quando aumenta o preço do frete, não prejudica, não afeta só o produtor rural lá na lavoura, né? Afeta também aquele consumidor final. Na verdade, afeta toda a população, né, Leonardo? Afeta toda a sociedade. A gente costuma falar que a agricultura é setor primário por isso, é onde que você tem os primeiros gastos para formar o preço para toda a sociedade. E quando você tem uma situação como essa, não só o transporte de grãos de commodities agrícolas, né, mas o transporte de carne, o transporte de próprios hortifrutis para o Ceasa, tudo isso é um complicador, tudo isso fica complicado. E tudo isso gera perdas para o produtor e maiores preços para a sociedade. Direto isso acontece. Certo, Leonardo, muito obrigada pela sua presença, ajudar a gente a esclarecer e alertar os nossos produtores rurais e também os nossos motoristas que estão sempre na estrada, né, levando, trazendo os nossos alimentos. Muito obrigado, viu? Obrigado, eles são os agentes, né, desse transporte e nós, a federação, estamos atentos na interlocução com o governo para que isso melhore para toda a sociedade. Ok, muito obrigada. E a produção do AgroRecord foi até a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra, em busca de resposta. Vamos ver. Olha, Juliana, para dar uma resposta para os produtores rurais e pecuaristas que se dizem prejudicados com a malha viária aqui do estado de Goiás, ao meu lado está o presidente da Goinfra, o Pedro Salles, que vai falar para a gente. Presidente, o que a agência está fazendo em relação a esse problema que afeta os produtores e pecuaristas do estado? Bom, recebemos recentemente o último relatório da FAEG apontando
trechos em que há necessidades, muitas vezes até situações dramáticas das nossas rodovias e que potencialmente estariam causando prejuízo ao escoamento da produção dos nossos produtores. Recebemos esse estudo com muita humildade e preocupação e, sem dúvida nenhuma, ele será um farol, uma diretriz para as nossas ações aqui. Boa parte dos trechos apontados eles já estão no nosso planejamento, obviamente vão ter que se submeter às nossas possibilidades fiscais, né, do tempo de fluxo de recursos que a gente tem para conseguir chegar nessas obras, mas sem dúvida nenhuma nossas decisões políticas aqui, diretrizes, obedecerão à necessidade que eles apontam em estudo muito bem elaborado. Por enquanto a Goinfra só trabalha com manutenção das estradas, com essas 27 regionais trabalhando em estado de alerta. Há possibilidade desses trechos fazerem parte do plano Goinfra, que vai realmente reestruturar a boa parte da malha viária do estado? Bom, vários dos trechos, eles inclusive já estão até com obras iniciadas pela gestão passada e terão suas obras concluídas. No presente momento, essas obras não estão mobilizadas porque demandam revolvimento de solo, material betuminoso, que não podem ser lançados em período em que as condições climáticas estão desfavoráveis, sob pena de perda de material e prejuízo financeiro. Em final de fevereiro, início de março, abril, essas obras serão retomadas e muitas delas que estão contempladas nessa solicitação da FAEG. Então, quais os trechos que preocupam mais a gente? Bom, hoje o trecho que me causa maior preocupação, que demanda restauração, um trecho que sai de Itumirim, passando por Chapadão do Céu, Serranópolis, indo até Itajá. É uma região produtora muito importante do estado e que está com o estado de degradação do asfalto talvez em maior nível acentuado. Então essa é uma obra que eu quero, se possível, em breve, estar retomando, conseguindo a autorização aí do nosso governo para conseguir avançar com ela. Só para a gente encerrar, quando o plano Goinfra vai ser colocado em prática? Bom, o plano Goinfra ele é uma concepção de um planejamento de um triênio. Neles estão contempladas as ações das 3 diretorias finalísticas, a diretoria de obras, a diretoria de manutenção e a de obras civis, trazendo ali as possibilidades e as obras necessárias, as que consideramos mais importantes para o desenvolvimento do estado de Goiás. Na semana passada, nós mostramos no Agro que com a produção estimada em mais de 1 milhão de toneladas em dezembro de 2019, Goiás se consolidou como o maior produtor de sorgo do Brasil. E agora, você vai ver que uma professora da Universidade Federal de Catalão, região sudeste do estado, desenvolveu um projeto que substitui milho por sorgo para diminuir o custo de operação na mineração. O trabalho foi premiado em São Paulo. A substituição do milho pelo sorgo como fonte de amido tem potencial para diminuir custos de operação, melhorar a eficiência do processo de flotação de minerais, especificamente o minério de ferro, além de gerar riquezas para áreas de difícil cultivo do milho e também aumentar a disponibilidade de milho para a alimentação humana. O trabalho foi desenvolvido por essa professora do curso de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Catalão. Esse projeto ele fez parte do meu doutorado. E como eu cresci na fazenda, eu tinha sempre essa visão dos grãos e de que forma eles poderiam contribuir. A indústria mineral brasileira ela usa principalmente o amido de milho como um insumo na flotação para poder fazer a concentração dos minerais. E é totalmente dependente do milho. Então eu pensei em utilizar outro reagente que tivesse um desempenho semelhante, mas que trouxesse vantagens em relação a custo e até mesmo em produção. Os estudos foram realizados no Brasil e na Alemanha. A professora da UFCAT explica o processo. A partir dos grãos de sorgo, a gente gerou a farinha através do processo de cominuição, de moagem. Os grãos foram cominuídos integralmente para a produção dessa farinha e a partir da farinha a gente extraiu o amido. Tal qual a gente tem o amido de milho, que é usado na mineração, a gente também gerou o amido de sorgo. Tanto a farinha quanto o amido de sorgo são utilizados, então, no processo de flotação. Isso, os dois são reagentes, tal qual a gente usa no processo mineral atualmente, farinha de milho e amido de milho, também seria possível utilizar o amido de sorgo e a farinha de sorgo. E ambos tiveram um resultado muito bom, semelhante ou superior aos resultados obtidos com o milho. O trabalho da professora foi premiado durante a Semana de Estudos Minero-Metalúrgicos, que aconteceu no Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo da Universidade de São Paulo. A premiação ocorre a cada 2 anos e tem como objetivo reconhecer os profissionais e estudantes que colaboram para o desenvolvimento da inovação na engenharia. A gente fez o registro da patente, está disponível para desenvolvimento tecnológico
e é um incentivo para o agronegócio poder produzir, uma opção para o agricultor investir mais na produção de sorgo, principalmente porque ele não vai demandar outros equipamentos que não os que ele utiliza para a produção e cultivo do milho, são os mesmos maquinários empregados. O sorgo ele se desenvolve em solo mais pobre e ele demanda menor quantidade de água, então, quando comparado com o milho, isso é interessante em termos de cultivo. E, do ponto de vista de mineração, de indústria mineral, é uma opção, uma alternativa. A gente não ficar somente preso ao milho, a gente ter opção que seja em torno de 30% a 40% mais barato, que é o que a gente tem hoje em termos de custo de grãos, quando compara milho e sorgo. E depois do intervalo, você vai ver uma barraca que vende produtos na beira da rodovia que desafia a honestidade dos clientes. E tem também a queima do alho na festa dos muladeiros em Iporá. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Agro Record. Muito obrigada pela sua audiência. Gente, uma vendinha de produtos na beira de uma rodovia desafia a honestidade dos clientes. Dá só uma olhada. Pessoal, tô passando aqui na rodovia, tive que fazer o contorno do carro e voltar para trás. Não dá para acreditar no que eu vi, fiquei muito feliz. Pasmem, isso daqui é Brasil, tá? Não é Japão, não é Estados Unidos, não é Europa, não é nada. Dá uma olhadinha nisso daqui. Eu fiquei feliz, não dá para acreditar. Vendo umas coisas dessas, eu ainda acredito no meu país. Olha aqui, às vezes a gente está acostumado a ver aquelas barraquinhas, beira de estrada no Japão, aquelas honestidade, Estados Unidos. Dá uma olhada nisso daqui, olha lá. Seja bem-vindo. Aí nós chegamos perto aqui. Você está sendo filmado por Deus. Olha lá. Rapadura, R$10. Ovos caipira, R$5. Maracujá, o pacote R$5. Aí você puxa aqui, ó. Caixa de uva 2 kg, R$10. Suco de uva 1,5 litro, R$10. Você está sendo filmado por Deus. O que mais me chamou a atenção agora é isso daqui. Olha a caixinha. Caixa. Pague e pegue seu troco. Obrigado. Ali está o parreiral de uva, tá? Tudo muito longe. Ali tem uma igreja. Ali a casa. E aqui a rodovia, ó. Olha só, no meio do nada. Olha lá, ó, passando o caminhão, certo? Mas o que mais me impressiona é isso daqui. Caixa, pague e pegue seu troco. Obrigada. Gente, no meio da rodovia, não tem uma pessoa perto. Olha aqui. Olha só, gente, um vídeo desse muitíssimo interessante, né? E faz a gente parar para pensar, faz a gente refletir o quanto as pessoas querem dar votos de confiança, ainda acreditam que existem pessoas boas, né? De deixar um tipo de comércio assim, que não é comum de forma nenhuma, né? Acho que é a segunda vez que eu vejo algo parecido, acredito que você também. Mas é interessante, né? Faz a gente refletir bastante. Parabéns para quem teve essa ideia genial aí. E acho que aí não está vendendo nem tanto o produto, mas está vendendo a questão da reflexão, né? Olha, e você também pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp, como esse rapaz fez, 982220018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal lá no YouTube, youtube.com/Record TV Goiás, está aí no seu vídeo, ó. E você também pode nos acompanhar pelo nosso Instagram, @Record TV Goiás. E agora eu quero mandar um abraço para você que assiste o nosso Agro Record. Seu Valdivina, Dona Aparecida de Oliveira, lá na Fazenda Santa Rita, em Bela Vista de Goiás. A Neire e o Anatércio também em Anápolis. Dona Maria de Fátima de Urutaí, Filomena e o Agostinho Souza de Goianésia. Ana Paula e o filhinho dela, o Ícaro, lá de Aparecida. Um beijo bem grande para vocês. Um abraço bem carinhoso para vocês. Obrigada pelo carinho, viu? Olha só, muladeiros de todo o país fizeram a maior festa na cidade de Iporá. Teve comida boa, competições e, claro, muita alegria e descontração. Em Iporá, no sudoeste goiano, desde 2008 é realizado o Encontro Nacional de Muladeiros, o maior do tipo no mundo. Gente de todo canto do Brasil.
cerca de 4.000 participantes do desfile montado. É um encontro de culturas. Nas comitivas não pode faltar o pouso arrumadinho, a comida, claro, a mula boa para viajar e tem também música. Inclusive, tem violeiro aqui que toca moda de muladeiro. Igual o Paulo aqui, moda de muladeiro. O que é moda de muladeiro? Moda de muladeiro é que fala da vida do peão, das tropiadas, das boiadas, né, que desbravaram esse nosso Brasil. E o senhor vem de Minas Gerais? Isso, eu sou de Patrocínio, Minas Gerais, moro em Uberaba, estou aqui no Iporá, de coração aberto, para mostrar as minhas modas para o Brasil inteiro. Canta uma moda do muladeiro boa. Vamos lá dar no estradão, partimos lá das Gerais, adiante vai o ponteiro nas ordens do capataz. O Gustavo e o Leandro são de estados diferentes, mas fazem parte da mesma comitiva. Trouxe tropa pro leilão, tropa pra prova, tropa pra vender. Aí estamos aí no Iporazão. É um encontro do Brasil. O pessoal lá do Rio de Janeiro rodou 1.700 quilômetros para chegar aqui. Essa turma aqui também rodaram 1.700 quilômetros, só que eles vieram de outra região. Vieram da região norte. De qual estado, seu Zé? Rondônia. Rondônia? Rondônia. Aqui a nossa comitiva é mista, do estado de Rondônia. Então aqui nós temos Cacaulândia, nós temos Ariquemes, temos Pimenta e Cacoal, que é da cidade. Aí tem esse casal aqui que é de Ji-Paraná, é aquela senhora também que é de Ji-Paraná. Turma boa, há quanto tempo vocês vêm? Então, 7 anos. É uma viagem longa, né? Então, é longa, mas é divertida, porque nós já sai passeando. A gente para na estrada para descansar as mulas, faz uma boia ali para ter o porquê parar. Então, na verdade, essa viagem, assim, a gente já começa o passeio de casa. Muitos montam acampamento no local do evento mesmo. O negócio é organizado. Nas barracas tem de tudo. Afinal, eles ficam alguns dias por aqui. A organização fica por conta da AMOG, Associação dos Muladeiros do Oeste Goiano. Graças a Deus, superou toda a expectativa, está superando mais, cada dia mais. E isso aqui que está acontecendo é um par ímpar para nós de estar recebendo o Dr. Wagner junto com a comitiva dele, o prefeito Nassoitã. É no concurso de morfologia que a mula vai ganhando preço. Prumos, estrutura, beleza racial, e ela acabou de ser campeã nessa categoria de 0 a 12 meses. A gente olhando ela aqui, explica para mim quais são as qualidades, né, que o senhor destaca que fizeram dela campeã. Então, ao nosso ver, a maior qualidade dessa mula é a expressão racial que ela tem. A gente consegue ver uma beleza racial muito grande, forma de pescoço de muita qualidade, direcionamento do seu conjunto de frente, ela tem uma sustentação do osso lombar de muita qualidade, que é o que segura a sela, né, que o muar é para a sela, então ela tem que ter essa sustentação boa, ela tem que ter boa musculatura. A mula garota foi a campeã nesta categoria. O trato de um animal como este é especial. Silagem de milho, ração balanceada e alguns remédios, vitamina e acompanhamento veterinário. Agora pergunta se ele vende. Um animal desse hoje é estimado em 30 mil reais. Se eu te dar 30 aqui, você vende? Uai, agora que ela ganhou vai subir um pouquinho. O evento sempre reúne alguns personagens quase que folclóricos. Quero ouvir o toque do berrante. Serjão Berranteiro e Zé Capeta, meus amigos, vamos lá. Olhando para eles, a gente vai percebendo as características marcantes dessa cultura do homem do campo. Muladeiro, que é muladeiro, anda traiado. Eu sou muladeiro do Paraguai. Aqui, camisa, calça, botininha. Eu sou do Paraguai. Agora quer ver muladeiro de verdade traiado? Aqui, ó. É assim, ó. Como é que você chama, meu amigão? Eu, Dimar Dantas Menezes. É de onde? Monte Alegre de Minas. Monte Alegre de Minas. Me explica cada item aqui do seu traje. Isso aqui. Aqui nós temos o lenço, né? Tem a guaiaca. O que é isso aqui? Guaiaca. É como se fosse um cinto. Isso, onde você carrega fumo, isqueiro. E do outro lado eu incrementei para pôr o celular. Logo aqui tá o faqueiro. Aqui, ó. Guarda celular também. Hoje o muladeiro é moderno, guarda celular. Moderno, hoje é mais moderno. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, participa da festa desde as primeiras edições. Não falha um ano. É a maior festa, é o maior desfile de muladeiro no Brasil. E ela, em breve,
ela vai ser referência nacional. Chega a hora tão aguardada, o grande desfile. O pessoal sai do parque de exposições na entrada da cidade e passa pelas principais ruas de Iporá. E assim eles seguem, resgatando a tradição, valorizando nossas raízes culturais e mantendo nossa história sempre viva. Não uso embarcação, a comitiva que traz. O pessoal trata bem as mulas. Banho, escovação, elas são as estrelas da festa. Todo este preparo já é para a competição que começa no primeiro dia e vai com eliminatórias até a decisão, no final da festa. A prova é o seguinte: um muladeiro fica tentando passar para o lado de lá o bezerro que foi marcado para ele e o outro fica defendendo, não deixando ele passar. O Wendel, mais conhecido como Saroba para o pessoal dos muladeiros aqui, ganhou a prova o ano passado, na primeira vez que teve essa prova. Qual que é o segredo para fazer bem ali o ranch sorting? Bom, o esporte é novo e aí os profissionais estão se destacando agora. Então está meio cedo ainda, então não tem um nível tão pesado. Como foi o primeiro ano, a gente já treinava em cavalos e já veio com as mulas e deu certo, né? A gente treina bastante e deu certo. E foi bem difícil, já tinha algumas pessoas bem preparadas também. Um dos momentos mais esperados do encontro é a queima do alho. 11 comitivas cozinham a manhã toda. O cardápio é um só: arroz carreteiro, feijão gordo e paçoca. Não é só o sabor da comida, tem todo o envolvimento cultural e histórico. O sabor e os ingredientes que naquela época eram usados pelos tropeiros, né, da época. Aí o senhor vai preencher a ficha. Preenche a ficha e dando a nota para a comida, para a originalidade, para a traia, são utilizados naquela época, né? Do que experimentou já, tá bom? Tá bom. Ei, festança boa, hein, Sô? E assim a gente se despede de você. Esse Agro Record fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Tchau!